Fala, gente rica, como é que vocês estão, doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar de Banco Paine. Vamos trazer aqui os números do segundo TRI de 2023. Bora ver se o banco trouxe mais uma vez bons números para justificar a boa performance das ações, né? Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimento. Trata-se apenas de um conteúdo informativo para deixar você por dentro do que está acontecendo aí no mercado, beleza, doido? Então, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum conteúdo. E já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal interagir com a galera. E sem mais delonga, bora ver os números do Banco Paine. As ações do Banco Paine estavam meio que esquecidas aí, né? E a galera começou a olhar para os números. E no primeiro semestre foi só glória para a cotação dessas ações aí. Subiram bastante, né? E tem gente apostando aí que as ações vão voltar ali para o patamar histórico, de repente até passar disso, se o banco continuar mostrando esses bons números. O que eu acho muito interessante nesse banco, apesar de ele ser um banco pequeno ali, é a carteira de crédito dos caras, que é muito boa. É uma carteira de crédito muito conservadora ali, é uma carteira de crédito mais voltada ali para empresas, grandes e médias empresas. Tem ali também a parte do crédito colateralizado. Então é uma carteira que dá uma certa segurança para as operações do banco. Bora ver o que o banco trouxe de números para nós agora nesse segundo TRI, doido. Então bora ver os números que o Banco Paine trouxe para nós aqui no segundo trimestre de 2023. E aqui nos destaques a gente já vê que o primeiro semestre de 2023 foi marcado pelo aumento das receitas em todos os nossos negócios. O banco informa aqui, né? Atuamos de forma prudente no segmento empresas, crescemos a vertical varejo colateralizado, que é o crédito com garantia, e consolidamos nosso investimento no setor. Mantivemos o contínuo foco em alocação de capital, diversificação, gestão de ALM e eficiência operacional. E aqui a gente já vê que o banco informa que vai distribuir na forma de juros sobre capital próprio 10 centavos por ação e vai pagar agora no próximo dia 10 de agosto. E aqui nos primeiros destaques a gente já tem uma ideia do porquê que as ações do Banco Paine têm performado tão bem agora no primeiro semestre de 2023, tá? Não se trata apenas de uma melhora aí do cenário, né? Uma possibilidade aí de queda da taxa Selic. Não, a gente vê aqui, ó, por exemplo, ó, o resultado operacional do banco fechou o semestre em 131 milhões de reais, um crescimento de 7 vezes aqui. O lucro líquido do semestre, 73 milhões de reais, um crescimento de 12 vezes. E o ROE, que é o indicador que mede o desempenho operacional dos últimos 12 meses do banco, subiu 18,7%. Aí aqui a gente vê a carteira de crédito expandida, ó, que ficou aí em 7,8 bilhões de reais, um aumento de 69%. O varejo colateralizado, que é o crédito com garantia, foi de 3,1 bilhões de reais. E o FUND, né, que é um crédito que o banco disponibiliza para a empresa para investimento em um fim específico, né? É um acordo aí entre empresa e banco, e esse crédito é disponibilizado para algo específico aí, num acordo entre as duas partes. Aí a gente vê um fundo de 10,9 bilhões de reais, um crescimento de 36%. Aqui a gente vê algumas principais informações, né, dos resultados. A margem financeira bruta no segundo trimestre de 2023 foi de 187 milhões de reais, um crescimento de 6 vezes aí na comparação trimestral e um crescimento aí de 4 vezes na comparação do semestre. O custo de crédito foi aí de 72,4 milhões de reais. A margem financeira líquida, 115 milhões de reais, um crescimento de 135,7% na comparação anual. A receita de prestação de serviços e tarifas foi de 14,2 bilhões de reais, 63,1% a mais aí na comparação anual. Despesas administrativas e de pessoal foi de 51,1 milhões de reais, um aumento também aí de 18,9% nessas despesas. O resultado operacional foi de 72,1 bilhões de reais, um crescimento de 5 vezes. O lucro líquido, a gente vê que foi de 42,9 milhões de reais, um crescimento aí 9 vezes e meia na comparação anual.
Na comparação trimestral, o crescimento foi ainda maior, que foi de 40,1%. Na comparação semestral, esse lucro foi 12 vezes maior. Balanço patrimonial em milhões. A gente vê aqui que a carteira de crédito expandida foi de 7 bilhões 817 milhões 700 mil reais, um aumento na comparação anual de 68,9%. Total de ativos foi de 17 bilhões 928 milhões e 200 mil reais, 22,5% a mais aí. Recursos captados 10 bilhões 892,6 bilhões de reais. Também o patrimônio líquido do banco 938,3 milhões de reais, um aumento aí de 11,1%. Os indicadores de desempenho a gente vê aqui, ó. Por exemplo, o ROI foi de 18,7%, o índice de eficiência 34%, né? O índice de Basileia do banco ficou na margem aí estabelecida pelo Banco Central de 11,7%. Aqui na análise do resultado a gente vê uma margem financeira bruta aí de 187,4 milhões de reais. A gente tem aí um crescimento de 8 vezes. A gente vê o resultado com PDD de 72,4 milhões de reais. Margem financeira líquida, 115 milhões de reais, um crescimento de 135,7%. Outras receitas e despesas operacionais, 35,6 milhões de reais, um crescimento de 15,3%. Receita com prestação de serviço, 14,2 bilhões de reais. Despesas de pessoal e administrativa, 51,1 milhões de reais. Despesas tributárias, 5,7 milhões de reais. Outras receitas e despesas operacionais, 4,4 milhões de reais. O resultado de equivalência patrimonial foi de 2,6 bilhões de reais. O resultado operacional, 72,1 milhões de reais, um crescimento de 5 vezes. E o lucro líquido, como já citamos lá em cima, 42,9 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 9 vezes e meia. Aqui o banco destaca, né? O lucro líquido totalizou 73,4% no primeiro semestre de 2023 e 42,8 milhões no segundo trimestre de 2023. E aqui a gente vê no gráfico o crescimento do lucro do Banco Pine, né? E é absurdo, né? Se você pegar aí, ó, do segundo trimestre de 2022 para o segundo trimestre de 2023, é uma escadinha, né? Crescendo gradativamente o lucro do Banco Pine. E no semestre é ainda maior a diferença, né? A gente vê que cresce 12 vezes aí, saindo de 6,3 milhões para 73,4 milhões de reais. Aqui a gente vê também o crescimento da margem financeira bruta, também a escadinha, é um banco que está crescendo bastante aí. É um banco pequeno, né? E justamente pelo seu tamanho, esse crescimento tem chamado a atenção. A gente vê aqui que o crescimento da NIM também é gradativo, né? Aqui a gente vê informações de crédito, né? As despesas com provisões e recuperações de créditos e descontos foram de 114 milhões e meio de reais no primeiro semestre e 72,4 milhões no segundo trimestre de 2023, apresentando um crescimento na comparação anual e trimestral, decorrente principalmente de efeitos não recorrentes no segmento empresas, que totalizaram 69 milhões de reais, 60% do total do semestre, e da constituição de provisão adicional como forma de proteção perante o cenário desafiador do primeiro semestre para crédito corporativo. Aqui a gente vê as receitas de prestação de serviços e tarifas. Receitas de serviços e tarifas totalizaram 14,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, um crescimento de 63% na comparação com o mesmo período do ano anterior, decorrente de maiores volumes de operações da iniciativa de operações estruturadas e crescimento da atuação em seguros. Aqui a gente vê algumas informações sobre as despesas de pessoal e administrativa. O banco teve crescimento aí na despesa de pessoal, aí um crescimento de 2,6%, na despesa administrativa um crescimento de 60,7%. No total aí as despesas cresceram 18,9%. E aqui a gente vê a carteira de crédito do Banco Pine, né, que eu considero uma carteira de crédito muito boa, né? A gente vê aqui que é concentrado em grandes empresas, médias empresas, financiamentos imobiliários, varejo colateralizado, um total aí de 7 bilhões 817 milhões e 700 mil reais aí. Teve um crescimento anual de 68,9%. E aqui a gente vê como é dividida a carteira de crédito do Banco Pine, né? Uma carteira de crédito muito segura, né? Uma carteira de crédito com risco muito baixo aqui. E como eu citei aqui, a gente vê a qualidade da carteira de crédito do Banco Pine.
O banco destaca aqui, ó, que o saldo em atraso acima dos 90 dias totalizou 34,9 milhões de reais em junho. Com isso, o índice de inadimplência da carteira consolidada manteve-se saudável e atingiu 0,5% no final do período. Todos os nossos indicadores de atraso seguem abaixo da média do mercado divulgado pelo Bacen. Em junho de 2023, 94% da carteira de crédito classificada estava entre os rates AAC, que é um rate bom, né? É uma classificação boa, ratificando a qualidade da carteira do banco. Esse indicador reflete a qualidade das novas safras e dos processos de concessão de crédito, evidenciando a estratégia de migração da carteira para operações de maior rentabilidade com sólidas garantias. Aí aqui a gente vê, né, a qualidade da carteira de crédito. Ó, o saldo em atraso de 90 dias, como citado acima, ficou em 34%. A gente vê aqui, ó, o saldo em PDD ficou aí em 284,2 milhões de reais. Saldo em PDD, carteira de crédito expandida, 3,6%. Saldo de PDD em atraso maior que 90 dias, 815,1%. Aqui a gente vê a inadimplência que se manteve baixa, né? A gente vê aí, ó, grandes empresas 0,2%, no geral aí 0,5%, médias empresas 1,4%. E aqui a gente vê um capital de 946,6 milhões de reais. O índice de Basileia é bastante saudável, apesar de uma queda aí, né? Aí a gente vê aqui, ó, a evolução do índice de Basileia, a gente vê que teve uma leve queda aí, mas continuou bastante saudável. Como podemos ver aí, os números dizem por si só, né? Crescimento em todas as margens, crescimento aí no lucro no semestre, crescimento no lucro no trimestre, superando aí no semestre, por exemplo, os 73 milhões de reais de lucro. E é um banco pequeno, a gente vê um banco pequeno desse, crescendo dessa forma, de uma maneira consolidada, como eu falei, como eu citei. A carteira de crédito dos caras é uma carteira de crédito muito conservadora, que tem um baixo risco. Você vê que o índice de inadimplência dos caras praticamente não se mexeu, né? Então, isso justifica a performance das ações nesse primeiro semestre do ano aí. E eu acredito que esse banco vai continuar reportando bons números e quem sabe a gente vê daqui uns anos esse banco competindo com os demais, porque está crescendo e a tendência é expandir cada vez mais. Já está entrando mais forte aí na parte de seguros, né? Aumentando a sua carteira de crédito, crescendo a sua carteira de crédito, e isso é muito bom. Então quem está posicionado nessas ações, com certeza está feliz da vida, né? Porque você vê um banco pequeno que está conseguindo crescer de maneira muito sólida e a cotação, obviamente, acompanha, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!